Pois bem, meus amigos, vamos falar de homenagem no vídeo de hoje, porque enquanto missionários enfrentam chuva, sol, atravessam rios, na sua grande maioria enfrenta uma verdadeira precariedade quando se trata de pregar o evangelho em lugares aonde o evangelho não chegou. E como dentro do meio evangélico tudo vira dinheiro, missionário é usado para arrecadar, desta vez, Brasília foi o palco de homenagens. E pasme vocês, olha quem foi homenageados, cara. Primeiro, eu sinceramente, quando vi isso aqui, eu falei, não é possível, é uma piada, né, cara? Vitória Souza, meus amigos, recebe alta honraria em cerimônia no Senado Federal. Pregadora recebeu o título de Personalidade do Ano, empreendedor cristão e dedicou reconhecimento às mães brasileiras. E não vamos entrar em detalhes aqui no que tange a vida dela como mãe. Até porque eu acho que ela representar as mães, tudo bem, mas eu acredito que teria mães que enfrentaram problemas piores do que ela. E nem sequer foram, inclusive, divulgadas na mídia, né? E nem sequer foram lembradas. Mas a Vitória Souza tem capital eleitoral. E eu já vou ler a notícia para você entender. O outro cidadão, que é uma verdadeira piada, cara, é esse tal Profeta Ruiz. É homenageado no Senado Federal. Psicólogo, líder 171 do Evangelho, líder profético, né, colocaram aqui, recebeu a medalha do empreendedorismo cristão. Você percebe que todos eles, ou melhor, os dois pelo menos aqui, estão envolvidos com empreendedorismo. Agora eu me pergunto, que tipo de empreendedorismo? Da onde tiraram essa grana para empreender? Alguém se arrisca a colocar nos comentários aí? O outro cidadão, Apóstolo Robson Martins, é homenageado em cerimônia realizada no Senado Federal. Fundador do Instituto de Restauração Escola de Fogo do MGRA, foi reconhecido por sua atuação ministerial, literária e social. Nossa, que maravilha, né? Os caras fazem um trabalho fenomenal que, no meu ponto de vista, não passam de verdadeiros enganadores da fé, mas estão recebendo honrarias. Parabéns ao Brasil. E adivinhe quem estava lá fazendo todas essas honrarias? É óbvio que é um interesseiro eleitoral, interesseiro, né, politicamente falando, porque esse tipo de cidadão aí, ele não enxerga a pessoa em si. Porque se enxergasse a pessoa em si, o trabalho, o resultado de um verdadeiro homem de Deus, de uma mulher de Deus, com certeza estaria aí outros nomes, missionários que realmente estão pagando preço e, infelizmente, sem condições até mesmo de pedir ajuda na internet para empreender, e se não empreender, não tem reconhecimento. Ou seja, trabalhar para o reino com um coração puro, sincero, pregando o evangelho, não vai ter reconhecimento aqui nessa terra. Isso aí a gente sabe que não vai acontecer. E quando acontecer, é exatamente o que acabamos de ver aqui. Para quem pediu para nós falarmos a respeito disso, cara, Vitória Souza, meus amigos, Apóstolo Robson Martins. Dá uma olhada no perfil desses caras e depois me conte. Profeta Roberto Ruiz, conhecido na internet por pedir Pix o tempo todo, andar de carros importados e ninguém sabe de onde veio tanta grana para empreender. Os profetas bíblicos, se você não sabe, não tem nada a ver com esse tipo de profeta. Porque biblicamente os verdadeiros profetas confrontavam reis, eram perseguidos, ou seja, tudo o contrário do que acontece com esse dito cidadão aí, considerado um profeta moderno, aonde está na internet disputando o algoritmo, disputando o número de seguidores e, curiosamente, ganhando destaque. Eu não sei, mas o que me aparenta é que esse novo evangelho pregado na internet, de prosperidade, né, baboseira em outras palavras, a sensação que dá é que criaram uma nova bem-aventurança do
venha como está, fique como você quiser, o importante é que Deus vai te abençoar. No final da história é mais ou menos assim. E para quem ficou empolgado com essas coisas, seguidores principalmente deles, existe uma grande diferença de você ser reconhecido espiritualmente e ser reconhecido no contexto político. Porque, no meu ponto de vista, quando algum líder, seja ele independente de quem for, começa a percorrer os corredores de Brasília, do mundo político, recebendo medalhas, homenagens e aplauso de político, eu fico uma dúvida, na verdade, de qual reino esses tais pertencem, que reino eles estão representando? Estão realmente representando o reino de Deus ou estão simplesmente fortalecendo uma marca pessoal? Porque você pode ver, todos eles foram homenageados, ressaltando o contexto do sucesso em si. E aí eu me pergunto, e aqueles outros, os verdadeiros missionários, como é que se sente nessas alturas que muitas vezes não tem nem o que colocar na mesa, mas estão lá acreditando num chamado? Como fica esses? E eu pergunto para você, que Deus é esse que usa as autoridades da terra para honrar figuras como essa, enquanto aqueles que estão lá de puro coração, empenhados em fazer a coisa certa, acreditando num chamado, não tem oportunidade. Nem nos congressos de missões tem oportunidade, só são usados. E aí você vem querer me dizer que isso aí é igreja, isso aí é reino de Deus? Não, meus amigos, reino de Deus, igreja de Cristo é outra coisa. Isso aí é jogo de interesse, jogo de poder. E eu pergunto para você, desde quando que fama virou sinônimo de missão, de fazer a obra de Deus? Porque essa régua, meus amigos, ela não mede, essa régua aí dos parlamentares, não mede sacrifício, foco, propósito real do que é fazer a obra de Deus, fazer missão, ou ser alguém de Deus na terra. Essa régua aí não é nada mais, nada menos do que politicagem. Ela mede o alcance do algoritmo. Se você tem números de seguidores, pode se preparar que uma hora ou outra você vai ser chamado para ser honrado. Se não tem seguidores, negativo. E sabe o que me chama mais atenção em tudo isso? Não é quem recebeu, não é quem foi lá receber. É exatamente os seguidores deles que acham que isso é evangelho, que isso é ser homem, mulher de Deus. Faz uma análise aí durante esse tempo que você está na igreja ou conheceu o evangelho. Quantas vezes um missionário que enfrentou as dificuldades da obra, do que é fazer missão real, perseguidos em alguns lugares pelo mundo, quando que você viu um desses ser chamado e ser honrado? Bem pelo contrário, o que você vê na maioria das vezes é notícias de missionários cristãos sendo perseguidos. Mas aqui no Brasil não. Aqui as inversões de valores. Agora coloque um profeta do Pix, né, um vendedor de revelação aí, ao exemplo desse dito cujo, um especialista, né, esse outro Robson aí, um especialista em criar dependência emocional nos fiéis, uma celebridade religiosa reconhecida, né, todos eles cercados de polêmicas, e de repente aparece sendo honrados, coroados como influenciadores do meio evangélico. A pergunta diante disso fica: que evangelho é esse? O evangelho de João Batista não é. O evangelho de Paulo, que foi preso, também não é. O evangelho de Pedro apanhando também não é, meus amigos. Falando-se do profeta aí, profetas bíblicos não posavam para foto, profetas bíblicos confrontavam as autoridades, os apóstolos, né, carregavam cicatrizes do que é realmente ser alguém de Deus. Mas o que vemos hoje, diante dos nossos olhos aí escancarado, é um sistema que transforma o evangelho num verdadeiro espetáculo e aplausos e seguidores e mais seguidores. Enquanto isso, eles estão enchendo os bolsos e vivendo uma vida boa e sendo empreendedores do reino. Ou seja, um evangelho onde a emoção vale mais do que qualquer doutrina, do que qualquer outra coisa. E como eu disse, o problema talvez não seja, né, a homenagem em si, mas sim
quem está sendo homenageado. Quando se trata de homenagem vindo de político, a gente não pode esperar nada mais além do que isso aí. Piadas prontas. E é claro que toda essa organização, essa homenagem que foi feita, eu não tenho dúvida que é simplesmente um meio de captar votos, até porque todos eles têm milhões de seguidores na internet, têm uma certa influência, e é lógico, né? Quando se trata, inclusive o Marcos Feliciano estava ali, está de olho na sua reeleição, depois de tudo que aconteceu, não está mais com moral, né? A credibilidade já caiu bastante com relação à política e, claro, precisa estar lá fazendo nome e fomentando, homenageando pessoas e enganando muita gente, porque a maioria olha isso, vendo, acreditando que isso aí é evangelho, que isso aí são homens de Deus, mas na verdade, meus amigos, não passam de verdadeiros 71 da fé, enganadores do evangelho, sendo homenageado por outro da mesma forma, ou seja, tudo farinha do mesmo saco. Porque quando se trata de igreja, de evangelho, a coisa muda, é outro nível. Enquanto isso, verdadeiros evangelistas, verdadeiros missionários continuam enterrando seus sonhos, gastando a sua saúde no campo, pagando um preço que quase ninguém vê, e quem vê na maioria faz questão de não ver, são usados para arrecadação dentro das igrejas em culto missionário, agências de missões, inclusive uma espécie de um caixa 2 dentro da instituição quando se trata da palavra missão, fazer missão. Diante disso, eu não tenho dúvida que a instituição religiosa ou a igreja sagrada, conforme eles falam, está literalmente vivendo uma crise, inversão de valores, confundindo celebridades com santidade, confundindo chamado com prestígio político, com serviço a Deus e enganando multidões e mais multidões. Mas eu tenho certeza que quem está com os olhos abertos, enxergando além, tendo um pingo de sensibilidade, entende e percebe que isso aí não faz parte do que é o verdadeiro comprometimento de vida com Deus. Para mim, talvez isso tudo aqui é o exemplo do fim, do que o evangelho se tornou, ou a igreja, aonde ela está, né, no fundo do poço. E encerro dizendo para você, toma cuidado, porque nem tudo que se apresenta como homem de Deus, como igreja, é realmente. Toda a atenção nesse meio é pouca. Ajuda a hypar o nosso conteúdo aí, que é importante. Se aparecer o botãozinho, mande o link desse vídeo para os seus amigos. Me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.